pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Curta Mais. Eu sou Marcelo Albuquerque e o nosso objetivo de sempre é trazer assuntos relevantes para que a gente possa compartilhar através dessa plataforma que é a internet, conteúdos qualitativos para que possam ser também compartilhados. Afinal de contas, a gente está vendo uma enxurrada de notícias negativas, até de fake news, mas é importante também a gente nunca esquecer que o bem ele é maior do que o mal. E se a gente não levar isso adiante, não usar as ferramentas que a gente tem, o mal vai acabar aparentando que é a maioria. E definitivamente não é, a gente acredita nisso, a gente trabalha por isso. E hoje o Curta Mais vai tratar de um assunto absolutamente delicado, mas que se tratado de uma forma responsável, ele é pertinente. É importante a gente tratar, colocar o dedo na ferida, porque é um problema que vai se aproximando cada vez mais da gente. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente quando a gente percebe isso está acontecendo no nosso vizinho, né, no condomínio que a gente mora. A gente vai tratar sobre suicídio, em especial suicídio entre adolescentes, entre pessoas mais novas, pessoas que por algum motivo resolvem dar cabo da vida, né, abrir mão de uma vida incrível pela frente. E a gente vai conversar. Eu tenho o prazer de receber aqui no Curta Mais, pela primeira vez, uma amiga. Eu tenho o privilégio de poder chamá-la assim, sem rasgação de seda, mas hoje nós vamos ser corporativistas mesmo, de jornalista para jornalista. Afinal de contas, eu comecei um pouquinho depois que ela na TV, lá na TV Anhanguera, fomos colegas de TV Anhanguera. Hoje ela, para mim, é uma das grandes profissionais do telejornalismo brasileiro. Falo isso sem preocupação, sem rasgação de seda. E prata da casa, orgulho nosso, Cleisla Garcia. Cleisla Garcia não é só bonita por fora, mas é bonita por dentro e competência em pessoa. Ficou boa a apresentação assim? Nossa, eu fico até assim constrangida. Você paga o almoço depois, Eu né? pago o almoço com todo prazer. É um imenso prazer estar com vocês. O Curta Mais, que tem sempre sido uma plataforma de informações que transformam. Porque eu costumo dizer que a notícia, ela deixa de ser notícia no dia seguinte. Mas algumas informações, elas podem transformar a nossa vida para sempre se elas forem compartilhadas. Eu acho que a gente tem que passar os dados corretos, essas informações que possam ajudar as pessoas a melhorarem a própria vida. Eu acho que o Curta Mais faz isso, é por isso que eu estou aqui com meu amigo, não é só um colega, é um amigo querido, para falar dessa informação que é tão necessária e que precisa ser conduzida de uma maneira muito responsável. Cleisla, Curta Mais que você viu nascer, inclusive, né? Que eu vi nascer, tão difícil, uma labuta, né, um sonho, uma aposta, crer para ver, né? E é o contrário, o Marcelo sempre foi meio visionário e isso é um pouco das coisas que nos servem de exemplo, é você acreditar no que você tem de mais importante e você não desistir, porque no caminho muita gente vai dizer, esse cara é um lunático, isso não vai dar certo, porque quando dá certo todo mundo diz, eu acreditei nele a vida inteira, eu sabia que ele era bom, não é mais ou menos assim? O nosso tema é suicídio. A gente sabe, a nossa escola é o jornalismo, o telejornalismo, e esse assunto sempre foi um tabu nas pautas, né, nas produções. Quando a gente ia cobrir, por exemplo, um caso de morte, se era suicídio, a gente geralmente ou não fazia a matéria ou não falava da causa da morte, porque era um tema proibido exatamente pelo risco de fomentar, estimular outros casos de suicídio também. Isso continua nas redações, Cleisla? E por que isso existia naquela época? O tabu acerca do suicídio, ele é milenar. Nós temos o tabu ao suicídio ao longo de toda a história por vários motivos. Mas o auge do tabu, o que norteou a imprensa, teve um fato muito decisivo. No auge do romantismo, o escritor Wolfgang Goethe escreveu um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que um dos personagens, apaixonado por Lotte, foi feito um triângulo amoroso e desesperado de amor. Ele, em algum momento, ele dá cabo à própria vida de uma maneira trágica. Esse livro foi muito vendido na Europa e depois desse romance aconteceram vários casos imitativos. Vários jovens na Europa se mataram da mesma forma que Werther.
Então a polícia entrou em estado de alerta e esse livro foi proibido. Desde então, criou-se na cabeça das pessoas, não só da imprensa, que falar de suicídio gera suicídio. O Brasil, apesar de ser um país tropical, de gente bonita e feliz, é o país mais ansioso do mundo. A nossa média de ansiedade é o triplo da média mundial. Então, álcool e drogas sendo usado cada vez mais cedo pelos jovens. Tudo isso junto compõe essa massa do transtorno. Então, nos dias atuais, eu arrisco a dizer que é impossível você não observar alguém que, por algum motivo persistente, uma grave ameaça, uma grave humilhação, não se sinta vulnerável por um tempo. Eu quero falar sobre essa questão dos sinais para que isso sirva de alerta, né, para os pais, né, para os amigos, enfim, para todos nós. Mas o porquê da Cleisla estar falando desse assunto? Primeiro assim, e por que a gente abrir esse espaço para a Cleisla? Primeiro porque o Curta Mais, enquanto veículo de comunicação, enquanto um dos grandes influenciadores da internet em Goiás, aqui no Centro-Oeste, a gente tem um compromisso de levar, de compartilhar a informação, de levar esse serviço que hoje é de utilidade pública, uma vez que o problema está instalado na nossa sociedade, ele está presente, cada vez mais próximo da gente. Não sei se vocês pensam assim, mas é o que me aparenta. E assim a gente está abrindo espaço para a Cleisla, primeiro porque trata-se de uma jornalista, de uma pessoa que eu conheço, e eu sei da seriedade, e ela não entraria no assunto se não fosse para ir até o fundo, até a raiz dele, e transformar isso de uma forma mais acessível às massas, uma vez que é jornalista e a gente vive, né, talhado para poder transformar aquilo que às vezes é um pouco intangível em algo mais acessível a leitores, a espectadores. E também pelo fato dela estar lançando esse livro que é O Sobreviver. Título, inclusive, muito criativo, muito bacana. Como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. Pela editora Bem Virá, do Grupo Saraiva. Do Grupo Saraiva, um livro todo produzido, há um trabalho jornalístico aqui por trás, então assim, é uma literatura, ainda não li o livro, mas com certeza, até pelo fato de daqui a pouco receber mais um filhote aí, mais uma pessoa na família, é mais importante, mais do que nunca importante, a gente entender esse problema que hoje é uma doença, precisa ser tratada e na raiz dela. A gente fez uma pesquisa, uma boa notícia aqui para a Cleisla, com certeza, para a editora e para todo mundo. A gente fez uma pesquisa aqui nas livrarias locais aqui de Goiânia, e o livro já está entre os mais vendidos aqui, pelo menos da cidade, com certeza, pelo tema tão importante e pelo cuidado do tema ser tratado aqui, com certeza vai ser um dos best-sellers aí do Brasil. Tomara, a gente torce, porque quanto mais informação responsável por esse assunto, melhor para todos nós. Como é que surgiu a ideia do livro? Primeiro, obrigado aos goianos por essa referência. Quando eu vi a pesquisa do Curta Mais, eu liguei e falei, gente, isso é verdade mesmo? Ou vocês são benevolentes comigo? Mas eles fizeram uma pesquisa individual em várias livrarias, fiquei muito contente mesmo pelo carinho do povo goiano. Sobreviver, ele nasceu de uma série. No ano de 2017, esse ano foi um marco para a história do suicídio no Brasil. Talvez no mundo, porque aconteceram dois fenômenos muito importantes. Primeiro, a Netflix colocou no ar uma série chamada 30 Reasons Why, os 13 porquês. Essa série mostrava uma cena explícita de suicídio, drama de jovens nas escolas, uma cena forte que só de falar eu fico arrepiada, porque eu assisti. E tem uma cena de estupro, e tem todos os dramas, e fala de tudo que o adolescente está entalado e não tem com o que falar. E fica procurando toda merda de toda ordem na internet, achando de serviço, né? Procurando em sites errados, enfim, com psicopatas e tal. Então o livro, ele nasceu dessa série, nesse momento de 30 Reasons. 2017 também foi o ano que surgiu o primeiro caso de morte no Brasil, em decorrência e atribuído ao Baleia Azul, que ninguém sabia se era um fake news, uma notícia mentirosa, ou se era verdadeiro. Aí a Record TV resolveu fazer uma série sobre o suicídio. Quando eu ouvi isso, o meu mundo desabou. Eu falei, gente, vocês estão loucos. Como que nós vamos fazer uma série de suicídio? Movida pelo tabu, mesmo sendo jornalista. Eu repeti o mesmo slogan, como se eu soubesse. E eu falei, gente, isso vai matar a gente. Falar de suicídio mata a gente. Isso não tem como fazer. Uma série, são 5 matérias de 10 minutos,
Aí a minha chefe do núcleo de séries especiais, bem tranquila, falou, não, fica tranquila, a gente está bolando uma coisa muito bem feita. E eu fiquei incomodada, mas nem sabia que eu ia fazer. E aí, junto com 2 repórteres muito brilhantes, Luiz Carlos Azenha, Rodrigo Viana, e com a produção da Norma Poker e da Rosana Mamani, nós começamos a entrevistar pessoas, famílias de vítimas, jovens que tentaram e não conseguiram, escolas, enfim, pessoas que se automutilavam. Do outro lado da redação tem uma sala meio secreta onde fica um núcleo que eu tenho muito orgulho, que são os repórteres sem cara, núcleo de investigação jornalística. E a gente nunca sabe o que eles estão fazendo, porque eles não contam nem pra gente. Eles estão lá trabalhando, dia e noite. De repente a gente descobriu que esse grupo estava tentando se infiltrar em comunidades secretas. Depois desse susto, a gente descobriu que eles tinham criado um personagem virtual, que ele era uma produtora real, mas criando através de um esquema virtual. Eles se infiltraram e no grupo de comunidades secretas não é que você que escolhe, não é o curador que escolhe, não é você que escolhe ser levado. Você entra, não, o curador escolhe se ele quer você. Se ele quer matar você. Como é que é feito isso? Você entra, vai procurando nas buscas e um grupo vai jogando para o outro. Ai, morte, suicídio, quero me matar, eu não quero... O cara vai cair num grupo desse. E aí o curador vai analisar se ele efetivamente é uma pessoa que tem potencial de morte. Porque para eles, para os psicopatas, não interessa se você entrar lá para fazer número. Eles querem que você chegue à violência máxima, que é o autoextermínio. Aí ela se colocou como uma pessoa depressiva, mas você é depressiva mesmo? Ela respondia que sim. E aí outros produtores do núcleo, Diego Costa, Álvaro Saraiva, Lumes Única e tantos outros do núcleo, passavam madrugadas em claro, ele dava tarefas para ela, ouvia músicas macabras, filmes macabros, depois pedia para ela enfrentar o maior medo. Normalmente eles fazem isso. Então, o penúltimo desafio é se a pessoa tem medo de lugares altos, ela subir num prédio, são aquelas imagens horríveis que você vê de jovens que às vezes não se matam, mas andando em cima de um prédio, enfim, horrível, não interessa a metodologia. E o próximo passo é a morte, só que ele cometeu um equívoco, porque ele não contava que ele tinha um núcleo preparado, bem pensado. Todos nós fomos instruídos por psiquiatras, delegados cibernéticos, psicólogos. E aí o que acontecia? Quando ele pedia a mutilação, a Record TV arrumou um esquema de maquiadores profissionais de novela e do jornalismo. Aí gravavam no celular, mas tinha uma câmera grande gravando atrás. Então eles fizeram uma pele diferente e uma pele com uma base de tinta embaixo, à medida que quando ela se cortava o sangue saía. E a gente que viu, a gente não acreditava na veracidade das mutilações que ela fazia. E ela chorava e tal. E mandamos, quer dizer, o núcleo mandou isso pro psicopata. Empolgado com a própria crueldade. Teve uma cena que tem no livro, não sei se eu vou encontrar, que me enojou. Ele pergunta para ela como é que ela tá, e ela, depois da mutilação, e ela fala, doendo muito. E ele coloca risadas digitais, kkkk. E isso deixou toda a equipe muito indignada e a gente percebeu que tinha que fazer algo mais. É bom esclarecer, aproveitar essa bola que você levantou aí, Cleisla, para dizer o seguinte. O suicida, ele precisa de cuidado, de atenção e de tratamento. O psicopata, ele precisa de cadeia. Ele precisa de investigação, ele é um criminoso, isso é um crime, não é? O suicídio, você não pode punir uma pessoa que se mata, até porque ela se matou, o fato, mas induzir uma pessoa ao suicídio é crime previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 122, que dá de 2 a 6 anos de cadeia. Falta ao poder público mais atenção ao suicídio, uma vez que, por exemplo, precisou de uma emissora de televisão ter que entrar a fundo no assunto, ter que investigar isso, que é o papel também da polícia, não só do jornalismo investigativo, mas falta uma atenção maior por parte do poder público, de políticas públicas voltadas a esse assunto, para tratar o assunto de fato lá na origem. Eu acho hoje, eu aprendi muito com Sobreviver, eu acho hoje que falta cada um de nós assumir a sua postura no mundo. Como pai, como gente, como jornalista, não é só o poder público, também, mas não só. Só tem solução se os educadores, os pais, os alunos, o poder público, a polícia, os delegados cibernéticos, é um trabalho coletivo. Nada vai mais funcionar no mundo se não for compartilhado.
Então, ao invés de compartilhar fofoca, métodos de suicídio, o desespero dos pais, antes de veicular qualquer notícia, pense que podia ser o seu filho. Não interessa como a criança se matou. O que interessa é dizer como é que eu posso detectar sinais de risco na minha família. Ô Cleisla, assim, é importante mais você trazer isso. Hoje a gente vem da mídia convencional, né? Eu vim do rádio, comecei no rádio, fui para a televisão, participei das redações de jornal impresso. E a gente vê que hoje cada pessoa é um produtor de conteúdo nato, porque tem um perfil na rede social e transforma isso em conteúdo, em comunicação. Isso. Cada um de nós somos uma mídia de forma individual e com uma capacidade de influência muito grande. Isso. Ou seja, mas para quem é dado grandes poderes, também tem que entender que tem grandes responsabilidades com isso. Então, assim, o que você está falando aqui é importante a gente já ter nesse ponto. Talvez a gente vai estender um pouco mais esse assunto aqui, mas eu acho que é tão importante a gente conversar sobre isso aqui, principalmente porque esse conteúdo vai continuar no YouTube para ser visto, compartilhado. Muito cuidado, isso que a Cleisla falou, muito cuidado ao compartilhar alguma informação. A internet é um ambiente fantástico, é uma ferramenta fantástica para o bem e para o mal. É o caso aqui do suicídio, que hoje tem sido plataforma para esses grupos, para esses psicopatas atraírem as suas vítimas. Então, muito cuidado com isso. Acho que quem faz a ferramenta se tornar segura somos nós mesmos. Sim. Entendendo que hoje nós somos um veículo de comunicação com os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, com a capacidade que a gente tem de comunicar. Então, isso é muito importante. Você falou sobre sinais antes, agora há pouco. Quais são os sinais de alerta para que a gente possa ficar mais atento para uma pessoa que está caminhando para tirar a própria vida? Então, nada que tem nesse livro aqui saiu da minha cabeça. Esse livro só existe, primeiro, graças ao trabalho jornalístico e depois da generosidade de médicos, psicólogos e especialistas de toda a ordem que trabalham há mais de 30 anos no fronte do suicídio. São os suicidólogos, né? Existe isso. Então, o que eu posso dizer é o que eles me ensinaram. O que os médicos me disseram? Juventude é uma época de turbulência, mas alguns sinais podem servir de alerta para os pais. E o principal sinal é mudança brusca de comportamento. O adolescente ele já vai mudar um pouco o comportamento, mas o comportamento brusco merece a atenção dos pais. Por exemplo, uma criança que era alegre e divertida começa a ficar introspecta. Uma criança que gostava de esporte, de repente passa a ficar no quarto. Uma criança que dormia bem, de repente começa a passar a madrugada em claro. Começa a ter problema de apetite. Leve agressividade, formas impulsivas. Muito cuidado com frases do tipo: viver não vale a pena. Eu não quero acordar. A vida é ruim. Não vale a pena viver. Então, frases que demonstram extrema desesperança na adolescência é sinal de risco. E mais, o bullying, ele é formado por um triângulo, segundo os especialistas. O agressor, que muitas vezes é um vulnerável, porque se você tem a necessidade de humilhar o outro, você também tem um problema. Então ele, através da força física, do poder e do dinheiro, ele tenta sobressair sobre o grupo, que nem sempre é o menino mais feio, mais gordo, mais magro. Às vezes é o menino mais bonito. Tem o bullying ao contrário. O menino toca violão, as meninas são apaixonadas nele, ele parece um ator, então vamos acabar com ele. Então, tem essa base. Mas o que dá sustentação para o bullying? É a plateia. É todo aquele resto que não é nem vítima nem agressor, mas que quer estar bem com o agressor. Então eles ficam em silêncio ou batem palma. Tem que mudar a plateia. Humilhar os outros não tem graça. Então quando alguém, pela força, fala assim: mas você tá rindo do quê? Eu não tô achando graça. Não é mais bonito humilhar os outros. Bonito agora é você dizer que o amigo é seu amigo. Sim. Deixa o menino em paz. Então agora nós temos que criar uma geração de gente justiceira do bem. E nesse aspecto os pais têm fundamental importância. Lógico, porque se você é um pai preconceituoso, como é que você vai criar um filho que não tem preconceito? Se você faz bullying com o seu próprio filho, porque o que eu já vi, o bullying começa dentro de casa, entendeu? Com frases absurdas que os pais usam. Não vai dar em nada, vagabundo, ou então começa a brincar com tá magro demais, magrelo, tá gordo. Competindo até com o filho, com a idade do filho. Eu não quero culpabilizar os pais. Sim. Mas, por exemplo, você dizer para uma criança deprimida ou para um jovem: levanta daí, você é preguiçoso demais, você não faz nada, o mundo tá lindo lá fora. O mundo tá lindo para você
Para uma pessoa que está com depressão, o mundo está preto aqui dentro. E depressão não é frescura, é doença, né? Que precisa ser olhada com cuidado, né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Depressão é doença que exige tratamento. E lembrando que qualquer transtorno mental, em especial a depressão, se ele não é tratado, ele costuma voltar 30% mais forte na próxima reincidência. Quanto mais cedo você tratar um transtorno mental, segundo os médicos, mais chance de cura ou de estabilização da doença. Né? No momento, Cleisla, que o offline acabou sendo dirigido pelo online, ou seja, a internet hoje, o WhatsApp, as ferramentas de uma forma geral dirigem as nossas vidas, a questão da atenção dos pais, em especial dos pais dentro da casa para os filhos, e não terceirizar a educação, não terceirizar a atenção, o cuidado, a convivência, talvez seja o ponto-chave de hoje. Hoje a gente vê, por exemplo, nas praças, nas pracinhas em frente aos condomínios aí, os pais passeando com os cachorros e as babás passeando com os filhos. Né? Então, assim, a atenção é fundamental também para os filhos, para conhecer, não a atenção de ficar atrás de um celular, mas no tete-a-tete, olho no olho. O que acontece? Não dá mais para demonizar as redes sociais, isso é impossível. Fazer criança ficar longe do celular e a gente é impossível. Então o que nós precisamos fazer? A virtualização hoje ela já atinge 22 milhões de nativos digitais. O que são os nativos digitais? São aquelas pessoas que nasceram depois da década de 80, já na era do celular e do game, certo? Então é o seguinte, algumas coisas podem ser ajustadas. Não adianta tirar o celular do seu filho, a não ser que ele seja considerado um viciado digital e mereça tratamento. O que eu percebo é que tem criança com um iPhone de última geração. Não precisa, gente. Criança tem que ter um telefone sem plano de dados ou com um plano de dados humilde, para que a internet, se for acessada demais, acabe. Então, assim, não queira dar para o seu filho, não é um executivo. Por mais dinheiro que você tenha, é um desfavor, é um desserviço. Dê um celular com menos capacidade. Cleisla, automutilação. Como ficar alerta, como perceber o início disso, o começo? Eu lembro que na época, minha mãe, quando eu ia para uma festinha, para uma baladinha, a primeira coisa que eu chegava em casa, ela me cheirava todo para ver se eu tinha bebido ou fumado alguma coisa. Ótimo! Então a questão da automutilação, como é que os pais devem perceber aí os primeiros sinais? A automutilação é um transtorno que não é considerado normal, até porque é um transtorno, mas tem se tornado comum. Existe uma pesquisa americana que diz que numa escola de 50 crianças, pelo menos 2 praticariam a automutilação. A automutilação é um indício forte ao suicídio. É levado muito em consideração pelos especialistas. O que é a automutilação? Diante de uma grave humilhação ou uma dificuldade em digerir os próprios sentimentos ou revidar a agressão sentida, a criança tem 2 caminhos. Ou explodir, que é o que aconteceu em Goiânia, Escola Goiás, Cealengo e 8 escolas americanas só esse ano. Os ataques de fúria. Ele explode. Ou ele implode, que é o suicídio ou a automutilação. Normalmente a automutilação ela pode ser feita. A criança arranca a unha, ela esmurra a parede, arranca cabelo, ela se corta. Normalmente os cortes são feitos em lugares que os pais não veem. Crianças às vezes se mutilam no punho, no dorso, entre as pernas, aqui no dorso, né, atrás aqui. E aí o que acontece? Tem algumas coisas que são importantes da gente observar. Criança que usa muita pulseira, assim, não é que todo mundo que usa pulseira se mutila, mas é importante você ver o corpo do seu filho, né? Outra coisa, a criança, ela nunca, pode estar o maior calor, ele está de moletom. Desconfie. Vai pra praia, não quer botar biquíni. Porque a automutilação, ela vai se agravando. A Jaqueline Juste é uma médica, psiquiatra, e ela diz uma coisa que me deixou muito feliz. Os meninos chegam lá, eles acham que eles nunca vão se curar. E aí ela diz, eu tenho uma boa notícia para você. Isso tem jeito, isso vai passar. E quando o tratamento adequado acontece, a atenção dos pais, isso é muito importante, Marcelo. Quando um pai descobre uma automutilação, por favor, gente, não brigue, não bata, não ameace. Escute o seu filho. Já é um sinal de alerta máximo, depois disso é só a morte. Né? Você me trouxe aqui antes até uma informação que eu não tinha. Pela quantidade de casos aqui em Goiânia, a impressão que se dá é que Goiânia acabou se tornando uma referência em casos de suicídio, mas não é bem assim. A Cleisla estava comentando sobre isso. Mas que há um outro problema aí
presente, que é a questão da ansiedade, que talvez seja a porta de entrada para um problema maior, que pode culminar, inclusive, na questão do suicídio, também até de outros problemas. A média do Brasil é 5,5 para cada 100 mil habitantes. É uma média ainda abaixo, né, da média mundial. Goiânia não está entre os estados brasileiros com os maiores índices de suicídio, mas nós temos alguns episódios que geram muito alerta, tanto que a Secretaria de Educação ontem promoveu uma palestra para 600 educadores. Então o que acontece? O suicídio, quando ele não é digerido numa escola ou numa comunidade, ele pode gerar em vulneráveis o suicídio imitativo. Então o que acontece? Em cidades como Goiânia, como aconteceu agora em São Paulo, com 3 mortes em um mês, é preciso haver uma intervenção rápida e um trabalho de prevenção efetivo com médicos, com especialistas, com psicólogos, porque senão você acaba gerando novos casos. No caso de Goiás, teve a atuação de uma plataforma macabra que foi o The Haters, que me surpreendeu WhatsApp, ser né? curador, crianças serem curadoras. As crianças também podem ter psicopatia, né? Podem e tem. E tem. E aí são mais cruéis, né? Só tem mais uma coisa que a gente tem que dizer. Toda a renda do livro é revertida para o Centro de Valorização da Vida. Sério? E toda a renda. Ele é Bacana, toda doada e para instituições de Goiânia que trabalham com transtornos de jovens e adultos. Que bacana. Olha só. Então, se você não gostar do livro, compra a si mesmo para ajudar o CVV. Compra para ajudar, mas é isso aí. A gente acha que esse problema nunca vai acontecer com a gente, mas a gente torce para que não aconteça mesmo, mas é importante a gente estar atento. Então vai lá, não compre só o seu. Compre uns 10 aí, sobreviver, para poder dar de presente. Eu vou fazer isso. Cleisla, sucesso, boa sorte. Amigo. Tudo de bom, bom te pela receber força. aqui. Essa é a Cleisla Garcia, repórter, jornalista da TV Record e agora autora do livro Sobreviver, como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. Minha sugestão, o meu pedido para você é: comente aí no nosso canal do YouTube, compartilhe essa informação nas redes, use a sua influência aí no Instagram, no Facebook para o bem. Faça isso, porque você vai ver que é um caminho sem volta e que como é bom, como é estimulante, gratificante a gente poder melhorar a vida das pessoas, melhorar o mundo, nem que seja o mundo de uma pessoa. Se a gente puder, com essa história, evitar que uma pessoa se mate, já valeu a pena todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Compartilhe então, comente, faça as suas perguntas aí. Vou falar para a Cleisla depois entrar no nosso canal do YouTube para responder alguém que tiver alguma dúvida. E é isso aí, até a próxima. Muito obrigada. Curtam mais.